Primeiramente, quero agradecer, né, por você estar aqui tendo essa conversa comigo hoje. Eu sou a Amanda Barbosa, eu sou jornalista cultural, trabalho, né, com a parte da cultura e de um ano para cá também tenho trabalhado mais fortemente com a literatura, principalmente a literatura nacional, né, que é uma coisa que eu acredito bastante. Acho que a gente tem que dar essa visibilidade, né, para os autores nacionais, porque a gente também sabe como é que funciona, né, como é difícil também. Sim, Então, desde que eu comecei a trabalhar com essa parte cultural, percebi que a literatura nacional em específico era uma área que a gente precisa abraçar, né? sim. Então, te agradeço muito por você estar aqui conversando comigo hoje. E o nosso bate-papo é mesmo para você falar um pouquinho da sua obra, para você falar sobre você também, trazer o que for necessário. Eu vou te guiando, né, com as perguntas aqui. Tá bom. E é isso. Aí, para a gente começar, queria pedir para você se apresentar, contar um pouquinho sobre você, quantos anos você tem, tudo que você achar que é necessário contar para as pessoas que você trouxesse para a gente aqui hoje. Tá bom, legal. Obrigado, tá, pela oportunidade. E você tem toda a razão. A literatura nacional precisa ser abraçada. E eu ando pensando muito nisso, porque apesar da literatura nacional não ter espaço no mainstream, ela tem espaço, sim, em outros lugares. Tem muita gente falando de literatura em canais, e tá muito legal o movimento, sabe? Muito blogueiro, muito youtuber, muita gente falando de literatura e levando a literatura. Então, tá acontecendo o movimento, sim, e obrigado pelo espaço, tá? Aqui na orelha do meu novo livro, eu coloco que eu sou leitor, olha que legal, escritor e editor. Eu comecei como leitor, eu sou leitor mesmo, eu gosto de ler, eu adoro ler. E aí, quando você lê muito, não tem jeito, você começa a escrever, tá? E Sim. aí, a minha história, ela é mais ou menos assim. Eu precisava publicar um livro de poesias, que foi o meu primeiro livro, e eu não conseguia, eu não sabia que poesia não vendia. Né? A gente não tem essas noções. O que vende mais no Brasil é romance, né? O pessoal gosta muito de literatura, romance literário. O Brasil gosta, ainda bem. E Sim. aí eu comecei a pesquisar sobre como publicar livro. E aí eu virei editor. Foi isso que aconteceu. Mas Interessante. aí, depois que eu virei editor, eu voltei pro básico e aí eu continuei escrevendo livros. Esse livro aqui, que trouxe até a gente, né? Pra você me conhecer, é o meu quinto livro. Ai, legal. Eu tenho um romance escrito que se chama Quadri. É um romance sobre jogos de tabuleiro, tá? Esse daqui não é um romance, ele é um livro de não ficção. É um tipo de uma pesquisa, sabe? Que eu Uhum. fiz. Sim, sim. Eu comecei a dar uma olhadinha nele, não consegui terminar ainda, mas já fui introduzindo para entender um pouquinho desse universo, assim. É como se fosse uma pesquisa ou uma comparação literária, porque eu faço uma comparação entre o livro O Mágico de Oz e as cartas do tarô. Antigamente, as cartas do tarô, elas eram chamadas de livro mudo, porque elas tinham suas imagens e elas contavam uma história. Então, o tarô, as cartas do tarô, era chamado de livro mudo. Não, não sabia, muito legal. Porque o tarô, ele é dividido em duas partes, arcanos maiores e os arcanos menores. Os arcanos maiores, principalmente, eles já tinham imagens, né? Essas imagens aqui, ó, os arcanos maiores. Então, toda vez que você embaralhava o tarô e você colocava ele na mesa, as páginas elas ficavam sorteadas. Então, todas as vezes contava uma história diferente. E dessa história você consegue tirar algum conselho para a vida, ou você perceber alguma nuance ali do que está acontecendo na sua vida, entende? Legal. Então, o que eu fiz aqui foi um tipo de uma comparação literária. E, e fora o livro Os Arcanos, fora o livro O Mágico de Oz, depois do livro nasceu uma peça de teatro, O Mágico de Oz também. E da peça de teatro nasceu o filme. Então, o Mágico de Oz ele é literatura, ele é teatro, ele é musical, porque a primeira peça do Mágico de Oz era um musical, e é filme. Então,
o Mágico de Oz tem um universo muito rico, sabe? Eu descobri que todo esse universo estético do Mágico de Oz, sempre o original, tá? Sempre o livro original, a primeira edição. Eu digo isso porque o Mágico de Oz tem outras edições com outros ilustradores, e você não percebe a ligação do tarô com o Mágico de Oz se você não ler a edição original. Tá bom? Aqui no Brasil, a Dark Side lançou uma edição muito bonita, capa dura, com as ilustrações originais. Então, no livro original, você consegue ver a ligação do tarô com o Mágico de Oz, com o livro. E o filme de 39, de 1939, ele também se baseou no tarô. Cada quadro do filme é quase que uma carta do tarô. E você fez uma pesquisa, né, em cima disso, né? Você, antes de escrever o livro, assim, você que está me contando, né? Tô vendo que você tá bem por dentro disso, né? Então você fez uma pesquisa em cima disso. Você foi tipo seguindo um caminho como se fosse um artigo. Como é que você imaginou nesse processo assim? Eu comecei uma pesquisa, na verdade, sobre os 4 elementos. Certo. Os 4 elementos clássicos, que é terra, fogo, ar e água. Essa pesquisa que eu fiz sobre os 4 elementos era para o meu romance, quadrinho, que ele é baseado nos 4 elementos. E Uhum. aí eu me fixei nos 4 elementos. E aí eu fui parar no tarô, porque eu descobri que a base do tarô são os 4 elementos também. Os 4 elementos estão lá, tá? Você percebe isso no baralho que a gente joga, que Uhum. tem Sim. naipes de ouros, naipes de paus, de espadas e copas. São os 4 elementos. Você percebe isso no baralho tradicional que a gente joga. E aí Uhum. foi por isso que eu fui estudar o tarô. Só que aí você tem uma necessidade de você estudar a parte pictográfica, a parte visual, ilustrativa e menos textos, porque dentro do ocultismo eles ocultam mensagens nas imagens. Mais Uhum. do que esconder coisas nos textos, os ocultistas escondiam coisas nas imagens. Então, por exemplo, se você lê um livro que se diz ocultista e você não entende essa parte das imagens, né, dos arquétipos, você não entende bem o que está sendo escrito ali. A senha para você desvendar alguns textos antigos está na imagem e não no texto, Uhum. entendeu? E Entendo. aí eu comecei a estudar esses símbolos, os símbolos do tarô. E um dia eu estava assistindo, eu fui assistir o Mágico de Oz e percebi, logo no começo do filme, tem um quintal, que é o quintal da Dorothy. E tem um triângulo pendurado numa árvore. E eu tinha acabado de estudar exatamente os triângulos. Os triângulos, eles representam os 4 elementos também. Existe uma forma de representar os 4 elementos por meio do triângulo. Ou ele é para cima, ou ele é para baixo, ou ele é cortado. E aí eu vi o triângulo pendurado na árvore e pensei assim, uai, o que um símbolo alquímico está fazendo num livro infantil? E por que eu pensei isso? Porque o triângulo ele estava, sabe, fora do lugar, não tinha motivo para ele estar ali. Não, não tinha razão. E a câmera, ela foca no triângulo. Aí eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. E aí eu voltei o filme e comecei a ver, olhando os símbolos que tem no filme. E aí eu descobri que o filme é inteiro cheio de simbologia tradicional, que são os mesmos símbolos que estão no tarô. A origem é a mesma. E aí eu fui olhar o livro. Você encontra o livro, a primeira edição, na internet. Tem um site chamado Internet Archive. É um site que só tem coisa antiga, sabe? Uhum. Aí eu fui buscar a primeira edição e comecei a folhear a primeira edição e tá lá. Todas as imagens da primeira edição também, elas têm os arquétipos, elas guardam os arquétipos do tarô também. E aí eu falei, né? Você fala, pô, descobri uma coisa
já tem 100 anos que o livro foi publicado, mais de 100 anos, e vai fazer 100 anos que o filme foi lançado. E aí, olha o que eu fiz. Eu peguei as telas do filme. O livro, esse livro aqui, ele foi lançado pela Matrix, né? Editora Matrix. Aí a Matrix, ela imprimiu um livro todo colorido, olha que legal. Ai, que Então, lindo! bem, dá vontade de ler mesmo. Na Uhum. parte de cima, você tem as imagens do filme, e aqui na parte de baixo, as lâminas, para explicar exatamente o que significa cada símbolo que está no filme ligado com o tarô. Nossa, que trabalho, hein? Isso significa que o Mágico de Oz original, ele tem dois autores. É o Baum, que é o escritor, e o Denslow, que é o ilustrador. Então, deve ter tido algum acordo entre eles de ter dentro do livro os arquétipos do tarô. Teve um combinado entre eles, porque está tanto no texto quanto nas imagens. Você percebe isso na edição original. E as imagens são perfeitas. As imagens do Denslow, que é o artista que fez as imagens dele, são lindas. Sim, com certeza. Essa imagem aqui é original essa daqui, né? Essa daqui. É original do livro. Uhum. E ela tem o Sol. Tem uma carta do tarô que se chama O Sol. Isso acontece no livro deles, da primeira edição, o tempo todo. E acontece também no filme. No filme ainda mais, tá? No filme tem muito mais símbolos do que no livro. O livro tem menos, né? Mas Uhum. você percebe, eu vou te dar outro exemplo aqui. Essa carta aqui, ela de um oráculo chamado baralho cigano, essa aqui. E aí você percebe que tem aqui um rei tocando uma cítara. Ó, essa imagem é do livro. Olha que legal. E a gente sabe a ligação, porque se você ver aqui, ó, tem um coração bem na boca do instrumento. Uhum. É o naipe de copas. E o naipe de copas está na carta também. Se você olhar aqui, ó, do lado do rei tem o copas. Uhum. Então, são símbolos que estão escondidos dentro do livro e, e ele é para ser lido por estudantes de ocultismo. O autor, que é o Baum, ele fazia parte de uma sociedade que se chamava Sociedade Teosófica, que é um tipo de um... Ela não era uma sociedade secreta, tá? Porque o pessoal conhecia, era uma sociedade discreta, vamos dizer assim. E ela era esotérica. Então, ele trouxe os estudos da sociedade teosófica para dentro do livro. Faz muito sentido, nossa. E o filme fez o mesmo. O filme fez exatamente igual, tá? O filme, ele também fez isso. Ele também trouxe as imagens do tarô. Eu acredito que o autor do livro tenha feito um acordo com a produtora para manter as imagens. Por exemplo, ó, aqui você tem a carta do tarô, que chama o dependurado. Uhum. Tá? Às vezes é traduzido como o enforcado. Olha que legal. Essa é a imagem original do livro. O espantalho está dependurado, ele está numa situação de enforcado. Isso está o livro inteiro. O livro tem 200 e poucas páginas. 200 páginas. E cada cena do filme você vê uma carta do tarô. A referência fica fácil aí, né? Para quem estuda o tarô, fica fácil de ver as imagens e fica fácil também de interpretar, né? Porque a gente que lê o livro tem uma interpretação. A gente que vê o filme tem uma interpretação. Mas quem estuda o tarô, certamente vai ter uma outra interpretação. Tem outra camada aí, literária. Eu digo literária porque o tarô, para mim, é literatura também. Sim. E aí, então, a estrutura do seu livro, ela não é uma história, né? Ela é uma estrutura de trazer esse conhecimento, né? E aí... É uma história no seguinte sentido. Eu estou pegando as telas exatamente na sequência
da jornada da Dorothy. Então, acaba sendo... A gente acaba contando a mesma história da Dorothy, mas do ponto de vista do tarô. É como se você abrisse o tarô e visse a história dela. Ah, legal. Diferente. Sim. E falando assim, vou olhando aqui que você foi respondendo algumas perguntas que já estavam aqui, você já foi falando já. Sim. Aí aqui, assim, para as pessoas que forem ler o seu livro, né? Que você gostaria, com que sentimento você gostaria que elas saíssem, né? Que mensagem você gostaria que elas tivessem assim depois de ler o seu livro? Eu acho que é esse sentimento que a gente tem de mistério quando a gente lê livros de aventura. Uma coisa legal que eu senti é o seguinte: eu também gosto do Harry Potter, né? Mas o Harry Potter tem uma coisa que talvez os leitores que leram Harry Potter jovens e hoje são adultos percebem que existe um certo fetiche da magia em Harry Potter. E que são raras as vezes que essa magia ela é explicada, entende? Em Harry Potter, a magia ela é mais vivenciada do que explicada. Então, nesse livro aqui, você percebe o mistério, você vê ele sendo demonstrado. E aí, isso fascina quando você vê a magia, quando você entende a magia e você vê como ela funciona, isso causa uma sensação boa na literatura. Você fala, então é por isso que tal coisa acontece. Não é simplesmente a magia sendo contada, né? Mas é ela sendo explicada, sendo vivenciada. Olha que legal essa página aqui. Essa carta aqui é a carta do tarô que se chama A Força. Tá aí o leão. Olha aqui, ó. Essa é a imagem do livro. Uhum. É a Dorothy amansando o leão covarde. Tem uma cena que ela tá... Tem uma cena que ela tá com muito medo, a Dorothy, de passar por uma estrada, porque falam para ela que ali é perigoso demais. E aí, quando ela passa, aparece o leão. E o leão tem uma... Ela fica com muito medo, todos eles estão com medo, menos o Totó, que é o cachorro dela. E aí o leão vai para cima do Totó. Quando ele vai para cima do Totó, aí a Dorothy vira, né? Fala, não, no meu cachorro não. Sabe aquela coisa? No meu cachorro você não vai mexer. E aí ela descobre que, na verdade, o leão, ele é covarde, ele é medroso. Na carta do tarô, simboliza, quando aparece essa carta, simboliza que você precisa controlar os seus medos, ou conhecer os seus medos, porque os seus medos estão te atrapalhando. Então, aquela cena mostra a Dorothy adestrando o leão, mas no sentido de ela teve que controlar o medo dela para poder ajudar o cachorro dela, que é o Totó. Então, a cena e a carta têm a mesma simbologia. Então, você descobrir isso é legal. Então, esse sentimento de, caramba, agora eu entendi. E tem um texto também, explicativo. Então, a imagem ou do livro, né, ou do filme, tem um texto explicativo. E nesse texto você vai vendo a jornada da heroína. Você vai vendo ela saindo de casa, porque a Dorothy ela foge de casa. E ela foge de casa por causa do cão, do Totó. O Totó é culpado de tudo, tá? Ele é o pivô. Ele é o pivô da história. Parece que ela é central, mas o Totó ele é central na história. Ele está o tempo todo. Em todo lugar ele está na história. E é ele, é claro que a Dorothy não percebeu isso, mas ele é o culpado do que aconteceu com a Dorothy. Se ele não tivesse... Porque, assim, começa com o cão mordendo uma vizinha. E aí a vizinha vem e leva o Totó. E isso faz a Dorothy fugir de casa. E aí começa a jornada dela, até ela retornar. Então, se não fosse o Totó, essa jornada não teria acontecido. O chamado dela para a jornada dela ocorre porque ela pega o Totó de volta e ela precisa fugir de casa. E é nessa que ela foge de casa, ela vai parar lá na Terra de Oz.
Entendi, Eu acho entendi. que essa pergunta que você fez, eu acho que é esse sentimento de você acreditar que a magia existe, mas você sabe que você está sendo enganado. Você fala assim, tá bom, me engana, vai. Porque você só acredita nisso quando você é muito novo e você lê Harry Potter. Aí você fala, ok. Mas quando você cresce, você vê uma ilusão. Mas depois que você cresce, se te explicam como aquilo funciona, aí aquele mistério volta de novo. Muito Essa bom. é a sensação que eu gostaria que os leitores tivessem, de que a magia é verdadeira. A magia que está em nós, ela é verdadeira. E bom, pegando agora um pouquinho, né, que eu ia fazer uma segunda pergunta, mas a gente foi falando do livro. Como é que surgiu a sua vontade pela escrita mesmo? Por que você decidiu começar a escrever, né? Quando que isso começou na sua vida? Olha, até os 11 anos de idade, eu era analfabeto. 100% analfabeto. E porque minha família era uma família muito pobre. Para você ter uma ideia, eu não tinha chinelo para vestir. Não tinha chinelo. E do lado de frente da casa dos meus pais adotivos, tinha um terreno baldio, onde o pessoal jogava lixo. Um dia, a gente foi brincar nesse terreno baldio e tinham jogado livros no lixo. Eu não sei quem foi o santo que resolveu jogar livro no lixo, mas tem umas pessoas que jogam, né? E aí eu peguei alguns livros que estavam no lixo e fui para casa e fiquei folheando, eu não sabia ler. E aí eu comecei a querer ler sozinho por conta do livro que eu tava vendo. E aí eu pedi para minha irmã me ensinar a ler e é incrível porque o primeiro livro que eu li, entre aspas, porque minha irmã foi lendo para mim, foi um livro do Jorge Amado, Hum, Capitães de Areia, que hum. não é um livro para criança. Não, por favor, não deem esse livro para as crianças. Deixem elas crescerem primeiro e serem adultas para poder ler, porque é um livro pesado, né? Muito pesado. Mas a minha irmã leu para mim e aí eu aprendi a ler com a minha irmã. Depois disso, eu tomei gosto pela leitura e pela escrita. E saí escrevendo e lendo. E aí por isso que eu falo que eu sou leitor. Para mim, ser leitor é uma profissão, porque eu trabalho com isso. Eu tenho que ler o livro dos autores que chegam na editora. Então, eu ganho para ler. E eu acho que você também ganha para ler. Sim, Né? A gente ganha para ler. sim, a melhor coisa. Já pensou você ganhar para ler? É uma maravilha, né? É um sonho mesmo. Mas é isso mesmo, você ganha para ler. O que você faz? Ah, eu leio. Como assim, né? Não, eu ganho para ler. É isso. Tem gente que até me zoa, fala, é como ser pago para respirar, né? Exatamente. E aí eu comecei a escrever e comecei a pesquisar sobre livros digitais. Eu tenho alguns livros publicados sobre livros digitais, porque para mim o livro digital foi uma opção para poder escoar muita coisa, né? Uhum, sim. Escrevi 3 livros sobre livros digitais e publiquei. E aí depois eu voltei e falei, não, peraí, beleza, já entendi como funciona o mercado, agora deixa eu voltar a ser leitor e escritor, que era o meu objetivo final. É mais ou menos assim, o seu sonho é ser um astro do rock, sabe assim, tocar guitarra. Aí o que você faz? Você vai aprender a tocar guitarra. Aí daqui a pouco você vira professor de música, em vez de Uhum. ter uma banda, sabe? É isso. Bom, já estamos quase finalizando aqui, tem poucas perguntas agora. Eu queria saber se você tem planos futuros, né, de mais coisas da sua parte literária, né, de lançar alguma coisa, quais são os planos que você tem, se você pode compartilhar com a gente, como é que tá isso? Agora eu tô divulgando mais os Arcanos de Oz, tá? Ele vai lançado na Bienal do Livro, ano que vem, mês que vem, no dia 14 de setembro, que é um sábado, eu vou estar lá no stand da Matrix, às 3 horas da tarde, para lançar o livro. Porque, assim, é uma bênção você lançar um livro colorido na Bienal, né? Sim. E ainda mais sobre o Mágico de Oz.
Mas eu terminei um livro que é um romance que se chama Jornada Mística. E esse romance já está na mão de uma editora e está já diagramado. Então, depois que eu lançar o Arcano de Oz, eu vou lançar um outro livro chamado Jornada Mística, que é um romance que tem mais a ver com jogos de tabuleiro. Então, também é uma jornada mística, também é um livro místico, também tem ocultismo dentro, tem muita coisa de ocultismo dentro. Alguns leitores que curtem ocultismo vão ver outras camadas também, porque eu gosto da magia de Harry Potter, mas eu gosto de tornar ela verdadeira. E o único modo de você tornar a magia verdadeira é usando o ocultismo. Então, eu vou lançar a jornada, se chama Quadri Jornada Mística, é o que eu vou fazer. Mas, por enquanto, eu estou me dedicando aos Arcanos de Oz, pelo menos até o final do ano, divulgar ele, para ficar conhecido e para o pessoal ver o quanto existe de magia verdadeira no universo de Oz. Muito bom. Você é daqui de São Paulo? De onde você é? Sou de São Paulo, da Vila Matilde. Ah, legal. Vou estar na Bienal. E o livro, o pessoal encontra no site da Editora Matrix, está à venda, e também na Amazon, né? Para quem... Tem muita gente que tem conta na Amazon, então fica fácil. E se alguém quiser saber mais sobre o meu trabalho, é só acessar edneiprocopio.com.br. E lá eu tenho vários textos sobre Oz, inclusive, sobre esse livro. No meu site, assim, eu sou eu. Então tem um monte de coisa lá. Assim, tudo que eu gosto está lá misturado. Ai, legal. Você tem redes sociais também? Sim, dentro lá no edneiprocopio.com.br tem as redes sociais. Tem link para o Face, para o Instagram e para o... Acho que é Twitter, X, não sei. Eu estou quase saindo daquele lugar porque não está legal. O Instagram é mais divertido, né? E estão falando para eu entrar no TikTok, mas eu não sei. Ainda tenho dúvidas. Bom, tem alguma coisa que a gente não falou aqui hoje que você gostaria de acrescentar? Não, eu quero te agradecer a oportunidade de falar do livro, tá? O Mágico de Oz, ou Os Arcanos de Oz. Convidar o pessoal para conhecer o site da Editora Matrix, tá? Porque fora os Arcanos de Oz, tem muito livro legal na editora, né? Tem muita coisa bacana lá que eles publicam. Muito bom. Bom, eu acho que é isso. Você respondeu tudo que eu tinha anotado aqui, né? Conforme eu estiver conversando. Mais uma vez, quero te agradecer, né? Por você Eu que participar agradeço. dessa conversa. Provavelmente, provavelmente não, né? Vou colocar ela está lá disponível no YouTube, né? E também vou publicar no Spotify também, que eu estou criando um novo canal por lá para a gente conseguir. Legal. O Spotify tem bastante coisa de literatura, né? No Spotify Isso, agora. sim, sim. E aí, por isso eu tô tentando furar essa bolha, assim, para conseguir entrar por lá também, pra gente alcançar mais pessoas, né? Porque meu propósito não é só o meu trabalho, mas também divulgar o trabalho dos outros artistas, autores, enfim. Perfeito. Se ajudar mesmo, né? Eu acho que isso é muito importante. Se você puder me mandar o link, eu faço questão de divulgar também, tá bom? Com certeza, com certeza. Aí assim que sair a entrevista certinha, me manda no WhatsApp que eu ajudo você a divulgar. E, pô, legal que tem gente interessada em livros. Não importa o tema do livro. Sendo livro, sim, tamo junto. concordo com tudo. Tá bom, legal. Bom, mas é isso, então. Muito obrigada. Que você tenha um bom dia aí também. Assim que sair, eu já mando o link para vocês da entrevista. Perfeito, viu? Obrigado, adorei. Valeu por me ouvir. Imagina. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Bom, gente, e essa foi mais uma entrevista que aconteceu. A nossa segunda entrevista aqui. Sério, tá sendo muito bom vivenciar tudo isso com vocês. E de verdade, quero agradecer todo mundo que está somando, todo mundo que está fazendo isso ser real, porque é esse propósito, é fazer com que a literatura, a arte, chegue nas pessoas certas e trazer reflexão, exatamente como foi essa entrevista aqui hoje, porque, gente, de verdade, não sei vocês,
mas eu fiquei aqui, ó, me sentindo muito reflexiva. Chegou um conteúdo para mim muito bom, de uma forma que eu não esperava, por isso que é muito importante a gente conversar e estar disposto a ouvir as pessoas, a ouvir o trabalho delas, porque, sinceramente, é assim que a gente aprende, é uma troca constante, porque apesar de eu viver da literatura, de eu ler bastante, de eu conhecer as histórias, sempre tem gente para acrescentar ainda mais, que é o exemplo que a gente viu aqui hoje, porque o Ednei, ele simplesmente pegou uma história que já existe e trouxe um outro viés, um outro porém, trouxe uma outra reflexão através daquilo que já existe. E eu adoro ler e ter essa liberdade poética, né, de ter essa licença poética para a gente conseguir produzir dessa maneira. Então, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui querendo saber mais, querendo consumir mais, porque isso sim é algo muito transformador na nossa vida. Eu espero vocês no próximo episódio, que eu garanto para vocês que vocês também vão gostar muito. Um beijo e até a próxima!